Queridos irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para darmos continuidade a essa maravilhosa série Entendendo Paulo. E dessa feita, nós iremos falar sobre a conversão de Paulo. Está ali em Atos capítulo 9. Nós já falamos aqui, primeiro vídeo, não foi um vídeo muito longo, um vídeo objetivo, para não ficar cansativo para vocês, que Paulo nasceu em Tarso, que Tarso era uma cidade rica, famosa, tinha várias escolas, várias faculdades, escolas de filosofia, bibliotecas, e Paulo cresceu ali. Depois Paulo foi para Jerusalém, onde ele se formou. Ele era um rabino, ele era um fariseu. Mais para frente nós iremos falar se ele foi casado ou se não foi, porque para ser fariseu e pertencer ao Sinédrio tinha que ser casado. Mais para frente nós iremos falar sobre isso. Então Paulo foi para Jerusalém, ele foi educado aos pés de Gamaliel, que era um fariseu famosíssimo, neto do rabino Hillel, que fundou uma escola com seu nome. E essa escola era fundamentalista, ela é uma escola radical em relação à interpretação da lei. E Paulo aprendeu muita coisa, inclusive você vai ver a exegese de Paulo nas suas cartas. Muitas dessas exegeses era aquilo que ele aprendeu na escola de Hillel, com o neto dele, Gamaliel. A escola de Hillel interpretava de uma forma a lei de Moisés, a Torá. E a escola de Shammai, que era um outro rabino, interpretava de outra forma. Era a escola mais liberal, vamos se dizer assim, mais liberal. Mas a escola de Hillel era mais fechada, por isso você vê Paulo rigoroso, defendendo com unhas e dentes a sua escola e as suas posições. As suas posições. Por isso que você vê Paulo na sua exegese, ele citando o Antigo Testamento, ele pega um texto do Antigo Testamento, o profeta Isaías, depois ele pega um texto de Salmos, ele junta, ele mistura, para dar autenticidade, credibilidade àquilo que ele está falando. Isso ele aprendeu na escola de Hillel, com Gamaliel, a sua exegese. E Paulo também teve uma formação na filosofia grega, ele estudou a filosofia grega, ele estudou Platão, ele estudou Sócrates, Aristóteles, Plotínio, possivelmente ele conheceu as obras de Filo de Alexandria, um judeu que era fã. Filo de Alexandria era fãzaço de Platão. Inclusive ele escreveu comentários do Antigo Testamento, principalmente da Torá, e ele interpretou, é engraçado, a interpretação de Filo, ele interpretou o Antigo Testamento de forma alegórica, faz cada coisa, cada alegoria, porque a alegoria, ela tenta descobrir o sentido oculto da palavra, o que está por trás da palavra. Não investiga primeiro o sentido literal, mas sim um sentido alegórico. E Filo, ele dizia assim, que Moisés e Platão falaram a mesma coisa, só que em assuntos diferentes. Então ele interpreta o Antigo Testamento à luz da filosofia platônica. Então possivelmente Paulo teve contato com as obras de Filo. E voltando aqui, a conversão de Paulo acontece em Atos capítulo 9, todo mundo conhece, aonde ali ele é chamado para ser apóstolo. É ali que ele é chamado para ser apóstolo. Que a última vez que Cristo apareceu de fato foi a Paulo. E ali não foi uma visão, foi uma aparição. Cristo ressurreto apareceu a ele. E para ser apóstolo, você lê no capítulo 1 de Atos, tinha algumas credenciais. Tinha que ter andado com Jesus, tinha que ter visto Jesus, visto a morte dele e a sua ressurreição. E Matias, ele se enquadrava nessas credenciais e foi colocado no lugar de Judas, formando assim
os 12, né? Que Judas cometeu suicídio e ficou a vaga ficou aberta, e Matias ele preencheu o currículo, os requisitos para o apostolado. Aí vem Paulo, né, que é o 13º apóstolo. Há uma discussão se Paulo Paulo é o 12º apóstolo, não é Matias, aquela coisa toda. Não vou entrar nesses meandros, né? Porque Matias foi escolhido, eles oraram, você não vê nenhuma restrição a Matias. Mas nós não temos nada sobre Matias. Você também não tem nada sobre Filipe, sobre Bartolomeu, sobre Tomé no livro de Atos. Então esse argumento não é válido. Você vai ter que estudar alguns livros, né? E a tradição da igreja que vai falar das mortes desses camaradas aí, desses outros apóstolos que nós não temos nada escrito sobre eles. Ok? Então Paulo se converte, ele estava indo para Damasco, ele pegou cartas que ele tinha com o sumo sacerdote para perseguir, para matar a igreja, para matar os cristãos que faziam parte da igreja. E no caminho para Damasco, ele encontra com Jesus, tá? Jesus aparece para ele foi uma visão, foi uma aparição, tá? Ele ouve uma voz, ele cai no chão, tá? Automaticamente ele fica sem a visão e ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Em outras palavras, quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Deus. Está perseguindo o próprio Deus. Aí Paulo: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Tá? Dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Em outras palavras, você está dando murro, Paulo, em ponta de faca. Paulo já estava envolvido, já estava dominado pela graça de Deus, ele estava sendo arrastado pela graça, pela misericórdia, pela bondade de Deus. E ali ele se converte. Tá? Ele fica na casa de um moço ali. Eu vou até ler o texto para vocês, para não citar errado, né? Paulo, ele fica ali. Deixa eu pegar aqui Atos 9. Versículo 5, né? Versículo 5 fala assim, a parte B: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se, entra na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ficaram mudos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Só Paulo viu. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Aí no versículo 10 em diante, Ananias, que conhecia a fama de Paulo, Deus fala com ele para ele visitar Paulo, tá? E orar por Paulo. Ele não queria ir, conhecia a fama de Paulo, era um homem cruel, perverso, matava, matando os cristãos, mas ele obedece à ordem de Deus. Veja o versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levanta-se e vai à rua que chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Vocês conhecem a história? Ananias vai lá, Ananias vai nessa rua chamada direita, conhece Paulo, ora por Paulo. O texto fala que as escamas dos seus olhos caem, ele volta a enxergar e ali ele é cheio do Espírito Santo e começa a sua trajetória. E aqui nós encerramos esse vídeo. Tá? E aí começa a trajetória do apóstolo dos gentios. Ok?
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe aos seus filhos, o seu ministério, tá? Continue acompanhando aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu joinha, o seu like, tá? Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, tá? Para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Deus vos abençoe. Até os próximos vídeos.